Você já se sentiu pequeno, insignificante, diante de um desafio aparentemente insuperável? Sente-se sobrecarregado pelas pressões da vida moderna, como se estivesse frente a um gigante implacável. A história de Davi e Golias, narrada em 1 Samuel, oferece mais do que uma simples narrativa histórica. Ela contém lições profundas sobre fé, coragem e a capacidade de superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Ensinamentos inestimáveis para o seu crescimento espiritual. Descubra como essa história antiga pode ressoar com os dilemas atuais e proporcionar-lhe uma bússola para navegar em meio às tempestades da vida. Prepare-se para mergulhar em um universo de significado e transformação. A jornada de Davi, um jovem pastor, confrontado com o imponente Golias, é um testemunho comovente da força que reside na fé e na confiança em Deus. Imagine a disparidade, um gigante experimentado e imponente, representando as dificuldades, os medos e os obstáculos que frequentemente nos cercam. Davi, em contraponto, um jovem, sem treinamento de guerra, mas carregado de fé e convicção. Esta jornada não se trata apenas de uma vitória militar, mas de uma vitória espiritual, um triunfo da confiança em Deus sobre a incerteza da condição humana. Compreenda as lições fundamentais sobre superação e como aplicar esses princípios em sua própria vida, encontrando seu próprio caminho para a vitória. Essa narrativa, carregada de simbolismo, vai além da dimensão literal. Compreender a história de Davi e Golias é o primeiro passo para descobrir a sua própria força interior, para reconhecer a sua capacidade de transcender limitações e enfrentar seus próprios Golias, aqueles medos, inseguranças e desafios que te impedem de viver a sua plenitude. Este mergulho profundo promete desvendar o segredo para nutrir a sua fé, fortalecer a sua coragem e encontrar o seu propósito em meio às adversidades. Através de insights profundos, você descobrirá como canalizar o poder interior para superar quaisquer obstáculos que se apresentem em seu caminho, construindo uma jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Mais do que apenas uma história, o confronto de Davi e Golias é uma metáfora poderosa para a vida moderna. Entenda os desafios que frequentemente nos afligem, a ansiedade diante dos problemas, a insegurança diante do futuro e a desmotivação diante dos fracassos. Ao analisar a profunda conexão de Davi com Deus, você desenvolverá uma nova perspectiva para lidar com as provações e os reveses que fazem parte da nossa jornada. Essa jornada transformadora não apenas te dará um novo entendimento sobre sua própria capacidade de superação, mas também te proporcionará a força para perseverar e alcançar novos patamares de crescimento espiritual. Prepare-se para encontrar, em meio à história, a chave para libertar o seu potencial e construir uma vida plena de significado e propósito. Imagine o poder de aplicar esses princípios espirituais em seu cotidiano. Aprenderá como confrontar suas próprias inseguranças, como canalizar a fé para vencer as batalhas da vida e como encontrar a coragem para seguir em frente. Compreender os fundamentos da coragem espiritual de Davi o equipará com ferramentas práticas para lidar com seus medos e inseguranças, tornando-o mais resiliente e confiante em cada etapa da sua jornada. Você será capaz de discernir os seus próprios Golias, reconhecer a sua fragilidade, assim, encontrar o apoio necessário em Deus para obter a vitória. Este conhecimento transformador, proveniente de uma história milenar, é essencial para um crescimento espiritual mais profundo e uma vida mais plena. No mundo contemporâneo, marcado por desafios constantes e pressões diversas, manter a fé e a coragem se torna um exercício diário. Muitas vezes nos encontramos frente a Golias, obstáculos aparentemente intransponíveis, como problemas financeiros, relacionamentos difíceis, ou a própria dúvida sobre o propósito da vida. A história de Davi e Golias, relatada no primeiro livro de Samuel, nos oferece uma poderosa lição para enfrentar essas situações com confiança e determinação, fortalecendo nossa fé e nossa jornada espiritual. Entender essa história, portanto, não é apenas um exercício de estudo bíblico, mas uma ferramenta crucial para nossa caminhada cristã. A narrativa de Davi e Golias transcende as fronteiras da história. Ela nos apresenta um cenário de confronto direto entre a força humana e a força divina. Golias, com sua imponência e experiência, simboliza os desafios que enfrentamos, sejam eles externos ou internos, como a insegurança, a dúvida, o medo do fracasso. Davi, por sua vez, encarna a fé, a confiança em Deus e a coragem de acreditar em um poder maior, mesmo diante da adversidade.
Esta história, ao nos mostrar a aparente fraqueza de Davi frente à força aparente de Golias, nos convida a refletir sobre a força que reside na nossa fé. No contexto católico, entender a história de Davi e Golias nos ajuda a aprofundar nossa compreensão sobre a importância da confiança em Deus. É um chamado à humildade e à dependência da graça divina, especialmente em momentos de dificuldades e insegurança. Davi, por mais que possua coragem, não se baseia em sua própria força, mas em sua fé em Deus. Esta lição nos convida a romper com a tendência de buscar soluções humanas para problemas espirituais. É um convite a entregar nossas angústias e medos para o Senhor. Compreender as motivações de Davi é crucial para extrair lições valiosas. Ele não era um guerreiro experiente, mas um jovem pastor, escolhido por Deus para enfrentar um desafio aparentemente impossível. Esta escolha demonstra o poder do chamado divino, a revelação de que Deus pode usar qualquer pessoa, independente de suas capacidades aparentes, para realizar seu propósito. Essa escolha nos encoraja a não medir nosso potencial pela nossa visão humana e sim pela nossa fé e esperança em Deus. Outro aspecto fundamental na história de Davi e Golias é a importância da oração e da confiança. Davi não se lança ao combate sem antes recorrer à oração e ao apoio divino. Sua fé inabalável o fortalece e o inspira a enfrentar o gigante, mostrando-nos a importância da busca pela força espiritual em Deus. Neste contexto, a história nos incentiva a encontrar a nossa força na oração, na comunhão com a Igreja e na busca pela sabedoria divina, não nos dependendo de nossa própria habilidade ou recursos, mas sim na presença e poder de Deus. Descubra como a história de Davi e Golias pode iluminar seu caminho. Inscreva-se agora no canal e participe das discussões. Sua opinião é valiosa, seus comentários são importantes para enriquecermos este aprendizado contínuo sobre fé e coragem. Juntos, podemos aprofundar nossa jornada espiritual. Para aplicar as lições de Davi e Golias em nossa vida, precisamos entender como transformar a fé em ação concreta. Não basta apenas conhecer a história, precisamos traduzi-la em passos práticos para lidar com nossos próprios Golias. Como podemos, então, aprender com a coragem e fé de Davi, aplicando-as em nosso cotidiano? Primeiramente, precisamos identificar nossos Golias. Quais são os desafios, medos ou inseguranças que nos impedem de seguir em frente? Será a dificuldade financeira, um relacionamento conturbado ou simplesmente o medo do fracasso? Identificar esses Golias é o primeiro passo para combatê-los com a força da fé. Lembre-se, cada pessoa enfrenta seus próprios gigantes, mas todos eles podem ser vencidos com a ajuda divina. Depois de identificar esses obstáculos, é fundamental cultivar uma fé inabalável, como a de Davi. Isso implica em fortalecer nossa relação com Deus através da oração, da leitura da Bíblia e da participação ativa na comunidade religiosa. Imagine, por exemplo, um jovem que está enfrentando dificuldades no trabalho. A oração, o estudo da palavra de Deus e a comunhão com outros crentes podem fortalecer sua fé, permitindo que ele encare a situação com mais serenidade e confiança. Dá uma olhada neste manual bíblico que eu encontrei na internet, galera. Olha só, vem de Gênesis até Apocalipse, explicando cada livro dele. Então a gente começa ali com o Pentateuco, explicando cada um deles, quais são os Pentateucos no livro. Também vamos ali para o Antigo Testamento, começando a explicar sobre Gênesis, todos os livros detalhadamente, explicando a data, a autoria, quais são os conteúdos, quais são os temas centrais desse livro, quais são os grandes acontecimentos e personagens. Olha a riqueza de detalhe nas imagens deste e-book, pessoal. Eu tô simplesmente apaixonado, olha que bacana. Vem contando a história de Abraão, contando cada história da luta de Jacó. Então a gente vem aqui pro livro de Isaías, contando um pouquinho do livro de Isaías, também contando sobre a introdução do livro, a data, a autoria, quais são os temas, as curiosidades. Vem aqui quais são os personagens principais, né, os personagens centrais do livro de Isaías, os principais acontecimentos, as profecias messiânicas, explicando cada uma delas detalhadamente com imagens de tirar o fôlego, galera. Olha isso. Que perfeição e qualidade dessas imagens. E depois pro livro de Jeremias, aqui também contando um pouquinho da história do livro de Jeremias, também o mesmo padrão, contando data, autoria, temas centrais, personagens centrais.
contando um pouco da história de Jeremias, sobre o livro de Jeremias, capítulo por capítulo, chegando no Novo Testamento, explicando sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os livros do Novo Testamento. Olha a qualidade deste book, simplesmente maravilhoso. E, por fim, um livro de Apocalipse, galera, explicando detalhadamente todo o livro de Apocalipse. Vou deixar o link para vocês aqui do site que eu encontrei, é maravilhoso, super recomendo. Além da fé, precisamos desenvolver coragem. A coragem de Davi não era impulsiva, mas sim baseada na confiança em Deus. Essa coragem, portanto, requer discernimento e reflexão. Como podemos nos tornar mais corajosos na busca de nossos objetivos? Um exemplo prático seria enfrentar um projeto assustador no trabalho. Ao invés de se deixar dominar pelo medo, o indivíduo pode recorrer à oração e à reflexão, buscando entender como Deus pode guiá-lo durante o processo. Outro ponto crucial é a humildade. Davi reconheceu que a vitória era de Deus, não dele próprio. Essa humildade é essencial para evitar a presunção e o orgulho, permitindo que possamos receber o auxílio divino com gratidão. Imaginem um atleta que conquista uma medalha. Ao invés de se vangloriar, ele pode expressar gratidão a Deus, demonstrando a humildade como um caminho para o fortalecimento espiritual. Finalmente, a perseverança. A vitória de Davi não veio em um instante. Ele enfrentou dificuldades e desafios, mas persistiu em sua fé. Seja paciente consigo mesmo. Procure sempre se aproximar de Deus, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Assim como Davi, você pode vencer seus obstáculos, persistindo na fé, na oração e no propósito divino. Ao aprender com a história de Davi, podemos encontrar nosso próprio caminho para lidar com as adversidades da vida, com força, esperança e fé em Deus. A história de Davi e Golias não é apenas uma narrativa bíblica, é um espelho para as lutas que enfrentamos diariamente. Em um mundo cada vez mais complexo e exigente, a necessidade de entender e aplicar as lições de fé e coragem de Davi se torna crucial. Imagine a sensação de estar diante de um obstáculo aparentemente intransponível, seja um problema financeiro, uma decepção amorosa ou um conflito pessoal. Esse é o nosso Golias. Sem a orientação divina e a força espiritual, é fácil se deixar abater pela desesperança e ceder à insegurança. É neste ponto crucial que a história de Davi e Golias adquire um significado profundo, revelando uma chave para nossa jornada espiritual. A urgência em entender essas lições está diretamente relacionada à crescente pressão e à complexidade dos nossos tempos. O ritmo acelerado da vida moderna, a constante barragem de informações e a sensação de fragmentação social podem nos levar a um estado de profunda inquietação e incerteza. Nossas vidas são repletas de Golias, desafios, crises e momentos de dúvida, e é fundamental desenvolvermos a fortaleza espiritual necessária para enfrentá-los com serenidade. Esta capacidade é crucial para navegarmos por meio das tempestades da vida, mantendo a fé e a esperança. Consideremos um exemplo prático. Um jovem profissional recém-formado enfrenta o desafio de encontrar um emprego em um mercado competitivo. A insegurança e a pressão para corresponder às expectativas podem ser inabaláveis, como Golias. Ele pode se sentir sobrecarregado, questionando suas habilidades e seu valor. É nesse momento que a história de Davi se torna um farol. Ele nos ensina a encontrar força não na própria capacidade, mas na confiança em Deus. O jovem profissional, ao reconhecer a situação como um Golias e buscar o apoio de Deus através da oração, da busca de orientação e da ajuda de sua comunidade, pode aumentar sua confiança e perseverança. Outro exemplo se aplica às relações pessoais. A dificuldade em manter um relacionamento estável pode gerar angústia e insegurança. Muitas vezes, a sensação de não sermos suficientes ou de não termos o controle total da situação pode se tornar nosso Golias. Entretanto, a história de Davi nos convida a entender que nossas fraquezas não precisam nos definir. Ao invés de nos deixarmos dominar pela dúvida e pela desconfiança, podemos buscar em Deus a força e a sabedoria necessárias para lidar com os problemas da vida e, assim, superar quaisquer desafios. Neste contexto, a história de Davi e Golias serve como um farol que nos guia em meio às tempestades emocionais e espirituais. A nossa jornada atual, com suas inúmeras pressões e incertezas, nos exige mais do que nunca a habilidade de manter a fé e encontrar coragem em Deus.
Compreender a lição de Davi é o ponto de inflexão crucial para enfrentarmos os nossos próprios Golias com confiança e perseverança, fortalecendo nossa caminhada espiritual e nossa capacidade de manter a fé nos momentos desafiadores. É fundamental entender que a vitória não reside em nossa própria força, mas na força que Deus coloca em nós para atravessar os conflitos. A história de Davi e Golias, rica em simbolismo, nos convida a uma jornada introspectiva. Para compreendermos plenamente as lições contidas nesse confronto, precisamos decompor os elementos fundamentais que a sustentam. Primeiro, precisamos entender o contexto histórico e cultural da época. A presença de um gigante como Golias, uma figura imponente e ameaçadora, representava, naquela sociedade, a força brutal e opressora que ameaçava a nação israelita. Davi, em contraste, representava a fé e a esperança em um poder superior. Essa dualidade é um tema recorrente na espiritualidade, o confronto entre a nossa fragilidade e o poder de Deus. Compreender o perfil de Davi é essencial. Ele não era um guerreiro experiente, mas um pastor humilde, conhecido por sua coragem, mas também por sua profunda fé em Deus. Esse contraste realça a importância da confiança em um poder superior, mesmo quando nos sentimos pequenos ou despreparados. Sua fé, alimentada pela oração e pela leitura da palavra de Deus, o tornava imbatível, apesar da aparente superioridade de Golias. Essa lição nos convida a fortalecer nossa fé através da busca contínua por uma relação mais profunda com o divino. Outro elemento crucial a considerar é a importância da coragem espiritual. Davi não hesitou diante de Golias, apesar da aparente impossibilidade da vitória. Sua coragem, no entanto, não era impulsiva, mas sim baseada em sua fé em Deus. Essa coragem espiritual nos desafia a enfrentar nossos medos, inseguranças e limitações pessoais, buscando a força em Deus para superar quaisquer obstáculos. Um exemplo atual seria um jovem que se sente intimidado por uma apresentação importante. Em vez de se deixar afetar pelo medo, ele pode encontrar coragem na oração e na confiança em suas habilidades, com o apoio de Deus. A humildade de Davi é um exemplo inspirador. Ele reconheceu que a vitória não era sua, mas de Deus. Sua humildade, combinada com sua fé, fortaleceu sua posição e o guiou em direção à vitória. Esse conceito é crucial para entendermos a relação entre a força pessoal e a força divina. Imagine um indivíduo que, após superar uma crise financeira, busca manter a humildade e reconhece que sua recuperação foi uma graça de Deus. Essa atitude fortalece a sua fé e o ajuda a perseverar em busca de novas conquistas. Considerando a narrativa, a oração desempenha um papel fundamental na jornada de Davi. Ele buscou a força divina por meio da oração e da confiança em Deus. Essa ação nos ensina a importância de aproximarmos-nos de Deus em momentos de dificuldade e nos convida a buscar constantemente sua orientação em nossas vidas. É como se o diálogo com Deus fosse a força propulsora que o leva a uma vitória grandiosa. Finalmente, a perseverança de Davi é admirável. Ele enfrentou repetidas adversidades, mas nunca desistiu de sua fé. Sua persistência é uma lição para nós. Muitas vezes, em nossa jornada, enfrentamos desafios e obstáculos. Lembre-se, como Davi, de que a vitória não é obtida em um instante, mas em meio à perseverança e à fé. A chave para superar os nossos próprios Golias reside na nossa capacidade de perseverar na busca por Deus. Aplicando as lições de Davi e Golias à nossa vida, podemos identificar diferentes Golias que nos desafiam diariamente. Imagine um profissional que está enfrentando um projeto desafiador no trabalho. Esse projeto representa o seu Golias atual. Como aplicar as lições de Davi? Primeiramente, identificar o projeto como um desafio, um obstáculo a ser enfrentado com fé e coragem. Em seguida, buscar a orientação divina através da oração e da reflexão, solicitando sabedoria e força para executar a tarefa com excelência. Um aspecto crucial é a importância de entender as nossas próprias fraquezas. Se o medo do fracasso é o obstáculo, precisamos confrontá-lo com a certeza de que somos capazes de aprender e crescer com os erros. E, assim como Davi, reconhecer que a força para superar os desafios reside em uma relação profunda com Deus. Um exemplo cotidiano seria enfrentar uma situação de conflito familiar. Reconhecendo o conflito como um Golias, podemos recorrer à oração, ao diálogo e à busca por soluções pacíficas,
buscando a orientação divina para a resolução do problema. Outro desafio comum é a desmotivação. A vida moderna, muitas vezes corrida e cheia de distrações, pode nos levar à desmotivação. Essa falta de motivação se torna um Golias que nos impede de alcançar nossos objetivos. Como podemos lidar com isso? Buscar inspiração na história de Davi, lembrando que a fé, apesar das dificuldades, é a chave para superar o desânimo. Por exemplo, imagine um estudante que está enfrentando dificuldades em um curso acadêmico. O desânimo pode se tornar um obstáculo intransponível. Nesse momento, o estudante pode encontrar motivação em reconhecer que cada esforço, por menor que seja, é um passo em direção ao crescimento. Uma das armadilhas mais comuns é a comparação com outros. Vemos outras pessoas aparentemente alcançando seus objetivos com facilidade, o que pode gerar sentimentos de inadequação e insegurança. Essa comparação, então, se torna um Golias, minando nossa autoconfiança. Mas, como Davi, devemos nos concentrar em nossa própria jornada. Como aplicar isso no cotidiano? Imagine um profissional que observa os sucessos de colegas e se sente frustrado. Em vez de se comparar, ele pode focar em suas próprias capacidades, pedir orientação e buscar aprendizado, buscando a força e a orientação de Deus. Outro ponto crucial diz respeito aos momentos de dúvida. Às vezes, sentimos que Deus está distante ou que nossas orações não estão sendo ouvidas. Esse sentimento de dúvida, como um Golias, pode nos afetar profundamente. Como Davi, devemos manter a fé, mesmo nas dificuldades. Entender que a oração é um diálogo contínuo com Deus, e que a resposta pode não ser imediata, é fundamental. Um exemplo disso seria um artista que está passando por um período de bloqueio criativo. Nesse caso, a perseverança na oração, na busca pela inspiração e na confiança em Deus podem guiá-lo em direção à superação. Finalmente, a prática constante da gratidão é essencial. Aprender a ser grato por todas as coisas, grandes ou pequenas, nos ajuda a manter o foco na bênção divina. Essa gratidão, ao fortalecer nossa fé, se torna uma ferramenta para confrontar os desafios com mais clareza e resiliência. Para avançarmos na compreensão das lições de Davi e Golias, precisamos explorar aspectos mais profundos da fé e da coragem. Um desses aspectos é a importância da perseverança em meio à adversidade. Imagine um jovem empreendedor que enfrenta constantes contratempos em seu negócio. A desilusão e o desânimo podem se tornar os seus Golias. No entanto, como Davi, ele deve perseverar na oração e na busca por soluções, lembrando-se de que o sucesso nem sempre é imediato, mas resulta de perseverança e confiança em Deus. Outro ponto crucial é a capacidade de reconhecer a providência divina em nossas vidas. Muitas vezes, enfrentamos situações complexas sem entender o plano de Deus. A história de Davi nos ensina a confiar no seu propósito, mesmo quando os caminhos parecem confusos. Um exemplo disso seria um indivíduo que perdeu seu emprego repentinamente. Em meio à angústia, ao invés de se desesperar, ele pode procurar por sinais de Deus na situação, como novas oportunidades que surgem ou o auxílio de pessoas que o apoiam. Para superar os nossos Golias, precisamos entender a importância da humildade e da dependência de Deus. É vital reconhecermos que nossa força é limitada, mas a força divina é infinita. Um exemplo prático seria um casal que se depara com uma crise financeira severa. Ao invés de se concentrarem em suas próprias limitações, eles podem encontrar força na oração e na união em busca de uma solução, confiante na ajuda divina. Entender o significado espiritual da história é fundamental. Golias, além de ser um gigante físico, representa também as nossas limitações, inseguranças e os desafios que nos impedem de crescer. Davi, por sua vez, simboliza a fé que, quando unida à humildade, nos capacita a transcender esses limites. Imagine um indivíduo que está enfrentando um sofrimento emocional intenso. A história de Davi pode inspirá-lo a encontrar conforto e esperança na fé e a entender que Deus pode usar até mesmo as situações mais difíceis para transformar vidas. Outro aspecto fundamental é a importância da comunhão com a comunidade cristã. Davi não enfrentou Golias sozinho. Ele tinha seu grupo de apoio, que o motivava e o sustentava. Assim, fortalecer relacionamentos e buscar a comunhão com a comunidade cristã nos fornece força e apoio em momentos de adversidade.
Um exemplo seria um estudante que está enfrentando dificuldades acadêmicas. Participar de grupos de estudos e receber encorajamento de outros estudantes pode ser um recurso fundamental para manter a fé e a esperança. Finalmente, a história de Davi e Golias nos ensina sobre a vitória espiritual. A vitória não está necessariamente ligada ao resultado externo, mas sim à nossa capacidade de manter a fé, a esperança e a humildade em meio à luta. Essa vitória interna é um tesouro para nossa alma e se aplica à vida de qualquer pessoa que enfrenta um obstáculo significativo. Um indivíduo que está enfrentando uma doença crônica pode encontrar consolo na vitória espiritual, na qual a cura do corpo é secundária à cura da alma. A história de Davi e Golias, além de sua profunda dimensão espiritual, possui implicações práticas para a vida moderna. Para fortalecer a credibilidade desse argumento, vamos analisar dados e perspectivas de especialistas em comportamento humano e desenvolvimento espiritual. Pesquisas demonstram que a crença em um propósito maior, como a fé, tem um impacto significativo na resiliência individual. Pessoas com forte conexão espiritual tendem a apresentar níveis mais elevados de bem-estar e capacidade de lidar com o estresse. Essa relação se torna evidente quando observamos as diferentes maneiras pelas quais a história de Davi pode ser aplicada ao enfrentamento de desafios diários. Um estudo publicado na revista Journal of Positive Psychology, por exemplo, analisou a correlação entre práticas religiosas e a capacidade de enfrentamento de crises. Os resultados apontaram que indivíduos que mantinham rotinas de oração e reflexão espiritual demonstravam maior capacidade de adaptação em situações adversas. Isso reforça a ideia de que a fé, similar à coragem de Davi, não é apenas um conceito abstrato, mas uma ferramenta prática para lidar com os desafios da vida moderna. Consideremos o exemplo de um empreendedor que enfrenta um período de crise financeira. A pressão e a incerteza podem ser esmagadoras, criando um Golias implacável. No entanto, se este empreendedor manter uma rotina de oração e reflexão, buscando orientação em sua fé, ele poderá enfrentar a situação com maior serenidade e determinação. A história de Davi, neste caso, sugere que a chave não é a eliminação imediata do problema, mas sim a confiança em um poder superior que pode guiar o empreendedor em direção a soluções e oportunidades. Esta perspectiva fortalece a conexão entre a fé e o sucesso prático, mostrando que a história de Davi é mais do que uma alegoria, e sim um guia prático. A história também nos permite compreender melhor a importância da coragem espiritual. Especialistas em psicologia positiva argumentam que a coragem, muitas vezes, é mais do que simplesmente ausência de medo. É uma escolha consciente de agir em prol do bem, mesmo diante da incerteza. Esse conceito encontra ressonância na história de Davi. Sua coragem não era baseada em sua força física, mas na certeza de que Deus estava ao seu lado. Essa coragem pode ser replicada na vida cotidiana. Um funcionário, por exemplo, que se sente intimidado por um chefe autoritário, pode encontrar a coragem para expressar suas ideias e preocupações se tiver a certeza de que está agindo de acordo com os valores e princípios éticos e com a ajuda divina. Em resumo, a história de Davi e Golias, quando analisada com base em evidências científicas e práticas modernas, revela sua relevância para a vida contemporânea. Ela não se limita a uma narrativa bíblica, oferece ferramentas práticas para lidar com os desafios pessoais e profissionais. A fé, a coragem e a humildade, elementos centrais na história de Davi, podem ser poderosos aliados na construção de uma vida mais plena, resiliente e focada no propósito. Essa perspectiva enriquece a compreensão da história de Davi, mostrando sua importância além do contexto religioso, como uma ferramenta para a vida cotidiana. Chegamos a um ponto crucial: como transformar as lições de Davi e Golias em ações concretas e eficazes em nossas vidas, especialmente no contexto de um devocional católico. Já exploramos a fé, a coragem e a importância da perseverança. Agora, vamos abordar alguns pontos que podem surgir como questionamentos. Uma dúvida comum é: como saber se estou realmente aplicando essas lições corretamente? A resposta, na verdade, é pessoal e depende da sua conexão com Deus. A sensação de estar mais próximo do divino, mais em paz consigo mesmo, isso indica que você está no caminho certo. E lembre-se, não existe um manual de instruções para essa jornada espiritual. É um processo de aprendizado contínuo. Um bom indicador é a crescente sensação de paz e tranquilidade, mesmo diante de desafios.
Se você se sente mais seguro e confiante em Deus, você provavelmente está no caminho certo. Outro questionamento possível é sobre a aplicação prática. Como lidar com os Golias modernos, como o estresse no trabalho ou as pressões financeiras? A resposta está em buscar a orientação divina por meio da oração, da meditação e da reflexão. Busque exemplos de pessoas que enfrentaram situações semelhantes, principalmente, converse com seu grupo de apoio. Nesse ponto, os conselhos de amigos e familiares que compartilham a sua fé podem ser fundamentais, assim como buscar sabedoria em mentores e líderes espirituais. E quanto à desconfiança? Às vezes, pode ser difícil confiar totalmente em Deus, especialmente quando as coisas ficam difíceis. É completamente normal. A história de Davi e Golias mostra que a fé exige confiança, mas também inclui momentos de fragilidade. O segredo é manter-se presente no seu diálogo com Deus, mesmo nos momentos de dúvida. É importante lembrar que a fé não é uma garantia de ausência de problemas, mas sim a capacidade de enfrentá-los com esperança e confiança em Deus. Números mostram que indivíduos que mantêm uma conexão forte com sua comunidade espiritual são significativamente mais resilientes a situações de estresse. A persistência é outro ponto-chave. Às vezes, pode parecer que os nossos esforços não estão surtindo efeito. Como podemos perseverar quando as coisas se tornam difíceis? A resposta está em enxergar o processo como uma jornada, não como uma corrida de velocidade. Cada passo que damos em busca de Deus, cada oração, cada momento de reflexão, é uma vitória. Não desanime com os desafios. A persistência é um ato de fé e coragem. E por fim, quanto ao orgulho. É natural que a gente se sinta bem quando supera um obstáculo, mas a humildade é crucial. Lembre-se, a vitória é de Deus. Ao reconhecer essa verdade, mantendo-se humilde, fortalecemos nossa conexão com o divino. Esse reconhecimento é vital para o crescimento espiritual. Reunindo os fios da jornada de Davi e Golias, podemos extrair lições valiosas que transcendem o contexto bíblico. A história nos ensina que a fé, a coragem e a humildade são ferramentas poderosas para navegarmos pelos desafios da vida, especialmente no contexto de um devocional católico. Vimos como esses princípios podem ser aplicados em diferentes áreas da vida, desde relacionamentos pessoais até a carreira profissional, e como a história de Davi se traduz em lições práticas para o nosso dia a dia. A chave para aplicar esses ensinamentos reside na compreensão de que cada desafio que enfrentamos pode ser um Golias em nossa jornada. O importante é identificar esse Golias, reconhecer nossas limitações e, assim como Davi, encontrar a força em Deus. Isso não significa que os problemas desaparecerão, mas sim que nossa capacidade de enfrentá-los se fortalece. A jornada de Davi nos ensina que a fé não é a ausência de problemas, mas a capacidade de superá-los com coragem e humildade. Um passo crucial é reconhecer a nossa vulnerabilidade. Aceitar nossas fraquezas e dependências de Deus é o primeiro passo para o crescimento espiritual. Isso não é uma demonstração de fraqueza, mas sim de uma profunda confiança no poder divino. Ao reconhecermos nossas próprias limitações, abrimos espaço para que a graça de Deus opere em nossas vidas, nos guiando e nos fortalecendo. Essa introspecção nos permite identificar onde estamos precisando de mais fé, coragem e humildade. Além disso, é fundamental cultivar uma rotina espiritual que nos conecte com Deus. Essa rotina pode incluir orações, leitura da Bíblia, meditação e participação em atividades da comunidade católica. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais capazes seremos de enfrentar nossos desafios com fé e serenidade. Pense em como uma rotina diária de oração pode te fortalecer diante dos problemas do dia a dia. Essa prática fortalece a nossa conexão com o divino e nos capacita a buscar sabedoria e orientação em momentos de dificuldade. Por fim, a história nos incentiva a manter a perseverança e a esperança. Assim como Davi, devemos enfrentar nossos desafios com coragem e fé, mesmo quando o caminho se mostra difícil. Não desanime quando as coisas se complicam, pois cada passo na direção de Deus é um passo em direção ao crescimento espiritual e à vitória. Lembre-se, a jornada não é linear, haverá momentos de dificuldade e de vitória. A chave está em manter a fé, mesmo quando parecem desafiadoramente difíceis. A história de Davi e Golias, em sua simplicidade,
nos convida a uma profunda reflexão sobre a nossa jornada espiritual. Ela não é apenas uma narrativa histórica, mas um guia prático para lidar com os desafios da vida, um compasso para a nossa fé. Enquanto meditamos sobre o enfrentamento de Davi ao gigante, percebemos que a verdadeira força não reside na aparente superioridade, mas sim na confiança em um poder maior, no nosso caso, em Deus. Ao analisarmos o confronto entre Davi e Golias, descobrimos um rico leque de lições sobre fé, coragem e humildade. Essas lições são mais relevantes do que nunca em um mundo que frequentemente nos bombardeia com desafios e pressões, nos colocando frente a obstáculos que podem nos parecer intransponíveis. Mas, como Davi, aprendemos a encontrar força não em nossas próprias capacidades, mas em Deus. A fé, por sua vez, não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de prosseguir mesmo diante delas. A humildade, outro elemento crucial na história, nos convida a reconhecer nossas limitações e a depender da graça divina. Aceitar nossas vulnerabilidades nos permite abrir espaço para a intervenção de Deus em nossas vidas, permitindo que Ele guie nossos passos e nos fortaleça nos momentos de dificuldade. Davi não se vangloriou da vitória, ele reconheceu a mão de Deus em todo o processo. Esse exemplo de humildade nos inspira a manter a nossa perspectiva e foco em Deus, mesmo nos momentos de vitória. Pensando nas nossas próprias vidas, podemos encontrar nossos próprios Golias. Esses desafios podem se apresentar em diversas formas: dificuldades financeiras, relacionamentos complicados, doenças, ou até mesmo a luta interior contra nossos medos e inseguranças. Mas, assim como Davi, podemos encontrar a força em Deus para enfrentá-los, com fé inabalável. A jornada continua, pois compreender e aplicar as lições de Davi e Golias é um aprendizado contínuo, uma busca constante por uma relação mais profunda com Deus, que nos guiará em cada passo da nossa caminhada. É um caminho de crescimento pessoal e espiritual, baseado na fé inabalável e na confiança na providência divina. Portanto, vamos nos inspirar na jornada de Davi. Encontre seus próprios Golias, e, com fé, coragem e humildade, busque em Deus a força para superá-los. Ao aplicar esses ensinamentos em suas vidas, vocês podem construir uma jornada de crescimento, aprendizado e fortalecimento da fé, sempre com o apoio de Deus. Lembre-se, a jornada espiritual é um convite contínuo para o aprendizado e para o crescimento da nossa fé, como aprendemos com Davi. Dá uma olhada neste manual bíblico que eu encontrei na internet, galera. Olha só, vem de Gênesis até Apocalipse, explicando cada livro dele. Então a gente começa ali com o Pentateuco, explicando cada um deles, quais são os Pentateucos no livro. Também vamos ali para o Antigo Testamento, começando a explicar sobre Gênesis, todos os livros detalhadamente, explicando a data, a autoria, quais são os conteúdos, quais são os temas centrais desse livro, quais são os grandes acontecimentos e personagens. Olha a riqueza de detalhe nas imagens deste e-book, pessoal. Eu tô simplesmente apaixonado. Olha que bacana. Vem contando a história de Abraão, contando cada história da luta de Jacó. Então a gente vem aqui pro livro de Isaías, contando um pouquinho do livro de Isaías, também contando sobre a introdução do livro, a data, a autoria, quais são os temas, as curiosidades. Vem aqui quais são os personagens principais, né, os personagens centrais do livro de Isaías, os principais acontecimentos, as profecias messiânicas, explicando cada uma delas detalhadamente com imagens de tirar o fôlego, galera. Olha isso. Que perfeição e qualidade dessas imagens. E depois pro livro de Jeremias, aqui também contando um pouquinho da história do livro de Jeremias, também o mesmo padrão, contando data, autoria, temas centrais, personagens centrais, contando um pouco da história de Jeremias, sobre o livro de Jeremias, capítulo por capítulo. Chegando no Novo Testamento, explicando sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os livros do Novo Testamento. Olha a qualidade deste e-book. Simplesmente maravilhoso. E, por fim, um livro de Apocalipse, galera, explicando detalhadamente todo o livro de Apocalipse. Vou deixar o link para vocês aqui do site que eu encontrei. É maravilhoso, super recomendo.